Eu entendi no mensagem de hoje que o Senhor mandou Nefe fazer duas placas, uma placa maior e uma menor. E as duas placas, a placa maior e a menor, tinham sido as mesmas coisas que tinha na maior. E aí o Senhor já sabia que lá na frente tinha perdido as placas. Então por isso que ele mandou fazer as placas no mesmo sentido. E foi isso que eu entendi no versículo de hoje. Eu aprendi no estudo do versículo hoje que eu li Jarom capítulo 1, versículo 9. Que se a gente continuar obedecendo as coisas do Senhor, continuar lendo livros de Mórmon, estudando as escrituras, a gente vai estar no melhor reino. Eu presto meu testemunho que se a gente guardar os mandamentos, a gente vai voltar na presença do Pai Celestial. E deixa esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana as meninas fizeram um cartaz e em um desses cartazes a Evelyn atrás ela escreveu assim: sou a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E embaixo ela colocou a verdadeira Igreja de Cristo. E eu fiquei pensando sobre quão grata eu sou por ter a igreja, por ter o Evangelho, por ter o Vem Segue-me, por as instruções que nós recebemos, principalmente nesses dias. Por pertencer à verdadeira igreja, assim como ela colocou, a Igreja Verdadeira de Cristo. Eu sou grata por saber que nós temos a quem recorrer, assim como Enos sabia que ele tinha instrução, ele tinha recebido instrução do pai dele. Nós temos instruções dentro do Evangelho, dos nossos líderes, do nosso profeta. A cada dia que eu estudo o livro de Mórmon, eu sinto no meu coração que ele é verdadeiro e que foi feito para os nossos dias. Sei que essa é a Igreja de Cristo e que temos um profeta que nos guia e nos orienta. E eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia. É um privilégio poder estar com os irmãos, compartilhando um pouco do testemunho da nossa família no decorrer desse dia de hoje, mesmo que sendo de uma forma remota, né? O estudo do Vem Segue-me essa semana foi uma bênção para nós dentro do nosso lar, nossa família, né? Estudamos 3 livros, eu sei que eu não tenho tempo hábil para poder falar tudo o que aprendemos, mas tem alguns tópicos em especial que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. No início, lá no livro de Enos, no capítulo 1, o versículo 1, né? Enos está descrevendo o seu pai, e ele diz que era um homem justo, né? Entre outras coisas que ensinava a ele o Evangelho. Então, o primeiro aprendizado, a primeira coisa que eu compreendi a respeito disso é sobre qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos. Né? Nós vamos gostar de ser lembrados futuramente pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, quando nós estivermos mais nessa terra, nós vamos ser lembrados, vai ser feito alusão de nós, de qual forma? Nós vamos ser referência de serviço ao próximo, nós vamos ser referência de amar ao nosso Salvador, nós vamos ser lembrados como referência de pessoas assíduas ao templo. Então, esse é o primeiro aspecto. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? E, sucessivamente, o que os nossos filhos vão deixar para os seus filhos enfim. Então, qual é o legado que eu estou deixando para os nossos filhos, para os meus filhos? Eu vou ser lembrado futuramente de qual forma? Um pouco mais à frente, uma outra coisa importante também, que faz muita menção, em especial no livro de Enos, sobre a importância da oração. Nós vamos estudar um pouco mais à frente, no versículo do 4 até o 27, sobre uma oração fervorosa, uma oração que chegue até aos céus, né? Que o Senhor ele responde às nossas orações. Há exemplo de Enos, que teve a resposta de sua oração, uma oração fervorosa. E ele teve a resposta que seus pecados foram perdoados. Assim aconteceu com ele e assim pode acontecer com cada um de nós também, desde que nós tenhamos a fé necessária e possamos fazer uma oração de
de coração mesmo, e de fato nós vamos ter o sentimento que essa oração chegou até o Pai Celestial. Não apenas aquela oração mecânica, entende? Então foi outro aspecto que nós aprendemos aqui sobre fazer aquela oração de coração, que o Pai Celestial ele está ansioso por nos ouvir e para nos orientar, né? O outro aspecto também que nós podemos aprender nas palavras de Mormon, quando Nefe ele é orientado, né, a fazer as placas maiores e fazer as placas menores, sendo que, né, muito do que havia sido escrito nas placas menores já continham nas placas grandes. Talvez naquele momento para ele não fizesse tanto significado, né? Talvez ele poderia ter pensado, puxa, estou fazendo o mesmo trabalho 2 vezes, mas no entanto ele não questionou, ele foi e fez, né? E nós sabemos um pouco mais à frente, quando Joseph Smith ele foi revelado onde estavam as placas, ele começa a compilar o livro de Mormon, que Martin Harris ele pede veementemente, insiste algumas vezes até Joseph Smith ceder e deixar com que ele levasse parte dos escritos para sua família. Nós sabemos que as 116 páginas foram perdidas, né? Porém o trabalho do Senhor não foi frustrado, né? Aquelas placas menores que Nefe havia feito no passado sem questionar, né, era basicamente o resumo do que havia sido escrito nas placas maiores. Então uma outra coisa que nós aprendemos é que tem muitas coisas que nós temos que só fazer, né? Se o Senhor ele pediu para que possamos fazer, nós temos que fazer sem questionar. Mesmo que naquele momento a gente não entenda o porquê, mesmo que naquele momento a gente não saiba qual é o propósito, né? Assim como diz os facsímiles de Abraão, talvez nós nem venhamos a entender o porquê, mas ainda assim ele foi lá e fez, e assim tem que ser com cada um de nós também. Eu sei que esta é a Igreja do Salvador, eu sei que Ele ama a cada um de nós, eu sei que é uma igreja viva, né, e que existe um Deus que nos ama. E esse testemunho que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, que o fazemos e deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém.